Vamos lá do consórcio? Aqui é o Alan Caçula e hoje eu vou falar sobre 3 técnicas de fechamento matadora para você vender mais consórcio, tá bom? Vamos lá comigo nesse vídeo aqui que ele está sendo pedido há muito tempo. O pessoal quer técnica de fechamento e hoje eu vou passar esse treinamento aqui. Então vamos lá. Então a primeira coisa que você precisa entender sobre o fechamento é que o melhor vendedor não é aquele que fala muito, não é aquele que fica falando, explicando, não é esse. Então entenda a regra de ouro. Quem pergunta melhor vence, quem responde primeiro perde. Grava isso, leva isso para o resto da sua vida. Em qualquer negociação, quem pergunta vence, quem responde perde, tá? O fechamento nada mais é do que você ter base das perguntas que você vai fazer, que são importantes no processo de decisão do cliente, para você utilizar essa informação que é importante para ele para conseguir fazer a venda, tá? Grava isso. Se não entendeu, volta esse vídeo aqui, grava essa frase, porque isso que vai mudar as suas vendas. Então vamos lá. Primeira técnica de fechamento. Apresente a dificuldade para vender a facilidade. Essa é a técnica mais importante, uma das mais importantes que você precisa dominar para conseguir ser um vendedor excelente. Então, como assim, Alan, apresentar dificuldade? O que vai acontecer? Você precisa, quando o cliente falar assim, mas consórcio demora. Lembra da regra de ouro, né? Você não vai ficar falando, mas você pode dar um lance, consórcio, você pode entrar num grupo em andamento, não sei o que lá. Você não vai falar isso. Você vai falar, entendi, mas demora por quê? Baseado em quê? Com relação a qual tempo que é demorar para você. Então você precisa entender, aí você vai utilizar essa técnica aqui. Bom, mas você guarda dinheiro? Você consegue guardar dinheiro? Se você fosse comprar à vista, quanto tempo você ia demorar juntando todo esse dinheiro que você quer para chegar nesse carro, para chegar nesse imóvel que você tanto almeja? E se for, por exemplo, mas consórcio, o prazo é muito longo de pagamento, ou qualquer outra objeção, você precisa dominar essa objeção e devolve com pergunta e entenda o que é pior. Então, vamos voltar lá. Mas e o financiamento? Será que o financiamento você domina? O cliente está entendendo aquilo que ele está falando? Você tem o valor de entrada? Você tem renda? Você comprova? Você está disposto a pagar tudo isso? Porque o cliente pode falar, no exemplo de um carro, mas o carro que eu vi, se eu der 50% de entrada e financiar em 24 vezes ou 12 vezes, eu nem vou pagar juros. Legal, você tem 50% de entrada? Você pode pagar uma parcela em 12 vezes? Não é uma parcela muito alta, não vai comprometer a sua renda? Isso não vai influenciar? Então, é esse tipo de pergunta que você tem que fazer para entender. Aí você apresenta todas as dificuldades e, bom, olha agora essa opção que eu tenho aqui. Depois que você neutralizou o cliente com os argumentos dele, aí sim você vai trazer o argumento certo. Deu para entender? Então, todas essas perguntas aqui que você vai fazer é que vão servir como fechamento. Outra técnica aqui de apresentar dificuldade. Quando a gente fala de consórcio de imóvel, tem cliente que pergunta, mas qual que é o seu prazo aí? Qual que é o prazo de pagamento que eu vou fazer, que você tem? Aí você vai falar, bom, meu prazo é de 15 anos. Se você só apresenta a sua solução, não utiliza essa técnica aqui de apresentar a primeira dificuldade, que ele vai falar, mas 15 anos é muito tempo para pagar. Todos vão falar isso. Quando você entende isso, você se antecipa. Você vai apresentar a primeira dificuldade. Bom, no financiamento, um prazo de pagamento de um imóvel é de 30 a 35 anos. Particularmente, eu acho que é um prazo muito longo para você ficar pagando. Então, nós trabalhamos com um prazo máximo de 15 anos, 16, 17, até 20 anos se você trabalha. Mas primeiro apresenta os 35, depois fala dos 20.
Bom, é 20 anos, mas olha a vantagem. Você vai ter o lance, você vai amortizar o prazo, então vai reduzir. Comparando com o financiamento, você vai pagar em menos da metade. Aí sim, 15 anos é um prazo longo? Mas não é tão longo quanto 30 anos, 35 anos. E aí o cliente fala, bom, realmente 15 anos não é tão longo assim. Por que que ele vai ter essa percepção? Porque ele tem um comparativo. Você apresentou uma dificuldade primeiro. Deu para entender? Fez sentido essa técnica aqui de fechamento? E você precisa ir estudando as maiores objeções, como você pode apresentar uma dificuldade para aí sim vender a sua facilidade. Essa técnica aqui, ela é sensacional, tá? Vai por mim que eu sei do que eu estou falando. Confia. A segunda técnica, se eu conseguir, você fecha. Como que funciona essa técnica aqui? Aqui entra o vendedor que é explicador. Fala. O cliente fala assim, mas consórcio demora. Não, mas veja bem, consórcio não demora, porque você pode dar o lance, você pode trair um grupo em andamento, você tem a possibilidade de usar um lance embutido, e vai. Entendi, mas eu vou falar com a minha esposa. Não, mas por que você vai falar com sua esposa? Já vamos decidir, não é você que decide? Por que você já não faz? Por que isso, por que aquilo, por que aquilo outro? Mas eu não tenho sorte. Mas você não precisa ter sorte, porque o consórcio é um grupo fechado. E aí fica falando. Aqui entra essa técnica, você entender o que o cliente está querendo dizer com a objeção dele e dar um fechamento. Consórcio demora. Realmente, consórcio demora. Mas e se não demorar, te interessa? Aí sim você fecha? Mas será que com o meu lance eu contemplo? Bom, deixa eu analisar esse lance primeiro que você tem. Se eu encontrar uma forma de te ajudar para que o seu lance possa te ajudar a te retirar mais rápido o seu consórcio, aí interessa para você o plano? Só o que eu estou fazendo com essa técnica de fechamento? Eu estou trazendo o cliente para negociar de verdade comigo. Enquanto eu não dou um fechamento, o cliente fica perguntando. Depois que eu dou o primeiro fechamento nele, dessa forma aqui, aí eu vou entender a real situação do cliente. Porque daí eu sinto que ele vai ficar com medo e não vai querer fazer nada, ele nem queria fazer nada, só estava querendo tomar o meu tempo, ou ele vai colocar objeções verdadeiras para a gente concluir o negócio. Então, por isso que essa objeção aqui é muito importante e essa técnica aqui é muito importante e ela vai te diferenciar do vendedor explicador, apresentador, chato, do vendedor fechador, que vende mais que todo mundo. É essa técnica aqui, tá? Então, domina ela. Entenda todas as objeções para você transformar ela em fechamento. E a terceira e última técnica aqui desse treinamento de hoje é ou. Como que funciona essa técnica aqui? É a técnica dos dois sim. É a técnica do eu pergunto o que eu quero e eu tenho a resposta que eu quero. Como assim, Alan? Vamos lá, deixa eu te explicar. Pensa uma cor. Pensa uma cor aí, você que está assistindo o vídeo, pensa agora em uma cor. Pensou? Que cor você pensou? Escreve nos comentários a cor que você pensou aí. Azul, vermelho, amarelo, laranja, roxo, rosa, ela é vermelho, vinho, bordeaux é cor? Tá, vamos lá. Pensou uma cor? Legal. Escreve nos comentários a cor que você pensou. Agora me fala uma coisa. Escolhe outra cor. Azul ou branco? Azul ou branco? Que cor você pensou? Que cor você escolheria? Azul ou branco? Como que funciona essa técnica aqui? Quando eu faço uma pergunta aberta, escolhe uma cor, você tem um arco-íris para pensar. Quando eu te dou duas opções, a sua forma de raciocínio, do seu pensamento, do seu cérebro, tomar uma decisão é mais fácil. Então, ou é um ou é outro, acabou. É muito mais simples, entendeu? Então, com essa técnica, você vai direcionar o cliente para um fechamento onde você vai perguntar, você vai ter a resposta que você quer, sem ele precisar ficar pensando muito. Então, tem vendedor que não conhece essa técnica, pergunta, então você vai comprar mesmo o consórcio? Você dá 1000 possibilidades para o cliente não comprar. É diferente do, como que você vai fazer o pagamento? Por cartão
ou por boleto? A correspondência aqui, eu posso mandar para sua casa ou para sua empresa? Então, eu não estou perguntando para o cliente, você quer comprar mesmo? Eu já estou colocando situações que ele já comprou. O documento, para eu preencher aqui o contrato, você prefere me dar o documento ou você sabe os números e tudo de cabeça? Não, eu sei de cabeça, melhor ainda, vem cá, me fala seu nome completo. E aí você começou a preencher já, você já está fechando o negócio. Entendeu? É assim que funciona essa técnica de fechamento poderosíssima. Aplica. O fechamento ele começa lá na abordagem. Então, com essa técnica aqui, você pergunta, por exemplo, o cliente tem interesse em um imóvel, mas é casa ou é apartamento? Porque se ele não quiser nem casa nem apartamento, ele vai te falar, você quer um carro novo ou seminovo? E você vai direcionando. Bom, vamos marcar uma reunião, você prefere que eu vou na sua empresa ou você vem até o escritório? Eu posso marcar na terça ou na quinta? Ó, eu tenho horário na minha agenda às 9 e às 13 horas. Qual que fica melhor? Aí, se quiser mais técnica de agendamento, tem um treinamento aqui sobre agendamento também. Assista, porque aí você vai entender a técnica da hora quebrada, mas vamos falar de fechamento. Então, você vai conduzindo. Então, a diferença do fechamento, de dicas de fechamento, técnicas de fechamento, é você aplicar isso daqui. E, por exemplo, no curso do Expert em Fechamento, eu te ensino um método que começa desde a abordagem até o fechamento. Então, essa é a diferença, entendeu? Porque o fechamento ele começa na abordagem, ele começa no levantamento de perfil. Na hora que você chega para definir a venda, acabou. Não existe dificuldade em preencher um contrato, existe a forma certa de perguntar, mas todo o processo ele vai acontecendo desde lá do começo. Quando você pergunta se o cliente tem dinheiro, quando você pergunta se o cliente, como que ele vai fazer para pagar, quanto tempo ele está se planejando, quanto tempo ele está esperando, aí sim você não vai ser pego pelo eu vou pensar. Porque não tem uma técnica para o eu vou pensar quando ele fala. Tem uma técnica para você entender há quanto tempo faz que ele está pensando, quanto tempo faz que ele... Como ele faz para agir, se quando ele pensa muito ele age, ele toma decisão. Porque se você tirar essa informação dele... Aí na hora que você falar assim, então, vamos preencher aqui o contrato, como você vai fazer o pagamento, falar, não, deixa eu pensar. Falar, mas você me falou que você é do tipo de pessoa que se não fizer, não acontece. Quando você pensa muito, você não faz nada. Entendeu? Então, aplica essas técnicas aqui e eu tenho certeza que as suas vendas vão aumentar. Você como vendedor vai ficar diferente porque você vai se tornar um fechador de vendas, de contrato, tá bom? Se gostou, manda para alguém, compartilha, alguém, se veio na sua cabeça uma pessoa que precisa ver, manda para ela, compartilha com ela, manda no WhatsApp dela e se gostou, dá um joinha aí, beleza? E eu te vejo no próximo vídeo. Bora lá. Vá. Eu queria um apartamento no Guarujá, mas o melhor que consegui foi um barco e tá quase, sabe como bate coração. E seu filhinho chorando, querendo ter um avião, você não sabe como é frustrante. Sua filhinha chorando por um colar de diamante, você não sabe como eu fico chateado. É meu cachorro babando por um carro importado. Money, bom, bom. Que é good, nós não have, as nós não tava aqui playando, mas não precisa de jogar.